E o que você vê de El Salvador, que não tem cama, é tudo no concreto, que a luz fica acesa 24 horas por dia para o preso não saber se é dia, se é noite? Como que você acha que deveria ser o tratamento do preso dentro da cadeia mesmo? Porque aí tem a questão que deveria ser um local de ressocialização, mas aqui no Brasil não vejo sendo, lá menos ainda, né? Olha, o problema no Brasil, que complicou muito, eu peguei só um pouquinho disso quando eu estava na ativa, são as facções criminosas. Que país no mundo que você tem 88 facções criminosas trabalhando profissionalmente? 88. As pessoas pensam que tem 10, tem 88, gente. Quem que domina as cadeias são as facções. E que muitas vezes já se infiltraram tanto na cadeia quanto em diversos outros locais da sociedade. É um problema, é um problema. É um problema. Eu acho que... Eu aprendi, Renan e Matheus, uma coisa muito importante na vida. Eu não tenho como resolver um problema grave num piscar de olhos. Eu aprendi o seguinte, como é que eu resolvo um problema grave? Eu tenho que começar de um começo. Eu começo com um começo, aí eu aperto um pouquinho, aí eu aperto. Eu vou apertando gradativamente até para eu aprender se eu estou usando a dose certa da vacina ou não. Então, não existe solução mirabolante. A solução ideal é você começar a ter vaga. E depois, pô, tem vaga? Quem que eu vou meter em cana primeiro? Os 350 mil. O que já era para estar lá, né? Que já era para estar lá. Eu meto em cana 350 mil. Bom, o que eu vou ter que atuar? Ninguém aguenta mais facção criminosa. Vamos ter que atuar de uma outra maneira. E aí você começa a ir apertando vagarosamente. Mas muita gente vem com solução mirabolante e não é por aí, gente. A solução ela é gradativa e sendo gradativa a gente chega em 10 anos a uma solução bacana. Tá? Exato, mas não vai ser do dia para a noite que vai resolver essa questão. Agora, a pior cadeia, você tem cadeias no mundo que não estão nem aí com o preso. Tá? Por exemplo, Japão. O Japão, o preso, ele é considerado subcidadão. Ele não é considerado cidadão. Ele é considerado uma porcaria de gente. Porque ele não quis seguir as normas da sociedade. Então, o preso japonês, quando ele entra na cadeia, ele recebe um livrinho com as normas. E as normas são rígidas. Um preso japonês não pode olhar para um policial. Por quê? Porque é uma vergonha um cidadão de segunda categoria olhar para um policial. Ele tem que olhar sempre para baixo. Tem que estar com as mãos para trás. E ele segue regras rígidas. E seguindo regras rígidas, se ele cometer qualquer falha, ele vai, sabe para onde? Para a cela solitária. E a cela solitária é a pior que tem. Porque é a cela que você não tem com quem conversar. Sim. E aí o ser humano é um ser social, ele vai enlouquecer dentro. Se enlouquece. Pior que o Japão é o presídio russo. O presídio russo, ele te mete numa cela sozinho, uma cela com claridade, uma cela com uma televisão lá em cima, com um programa que você não entende que é um programa russo, tocando sem parar. Você enlouquece. Tá? Mas, o que eu vou te dizer, isso são algumas exceções. Nos 200 países civilizados no mundo, o conceito é que você tem que dar uma dignidade para o preso, que são alimentações, não agredi-lo e mantê-lo em cárcere. Ok? Tá? E mantê-lo em cárcere. Tá? Mas poucos países vão para um lado já de punição mesmo, na própria cadeia, punição física ou punição psicológica. Tá? Sim. E você tinha comentado sobre que quando você entrou na polícia não tinha ainda as organizações criminosas, o PCC, o Comando Vermelho. Como que foi a criação dessas organizações e como que elas cresceram tanto até os dias de hoje? Na minha época, a gente sabia do Comando Vermelho no Rio. O Comando Vermelho ele surgiu não para ganhar dinheiro. Não para ganhar dinheiro. O Comando Vermelho surgiu com a única finalidade dos presos se unirem numa entidade para que não tivessem agressões a presos e torturas dentro da cadeia. Tá? Então eles criaram, o Comando Vermelho foi criado só para isso.
Bom, e isso ficou durante muitos anos. Aí, em São Paulo, no presídio Presidente Bernardes, os presos estavam sentindo a mesma dificuldade que os presos tinham no Rio, que era abusos policiais dentro da cadeia. E eles resolveram copiar o modelo carioca. Como é que eles sabiam disso? Porque o preso carioca foi solto, veio para São Paulo, foi preso e entrou na cadeia. Aí o cara conta. Olha, lá no Rio temos um comando. Como é que funciona? Tem aí, papapá, contou. E aí, os presos criaram o PCC em São Paulo. O Marcola foi um dos fundadores, junto com outros. E durante um certo tempo, eles fizeram a mesma coisa aqui no Rio, que era simplesmente gerenciar a vida carcerária, e eles começaram a dar um apoio para os presos que saíam. Então, o preso que saía, ele tinha que dar um apoio para aquele preso que está lá. E de uma hora para outra, eles perceberam que a união era tão grande que o PCC que começou tudo isso. Vamos ganhar dinheiro. Vamos agregar uma comunhão de jovens numa única unidade, que é a nossa, para vender drogas. E eles criaram uma grande empresa de venda de drogas. Então começou vendendo drogas de uma forma que antigamente era desorganizada. Só que aquilo foi evoluindo e caiu na boca do Comando Vermelho. O Comando Vermelho, nós estamos atrasados. Vamos agora copiar o PCC. Então, esse modelo econômico que veio com o PCC se expandiu. E o Brasil inteiro, porque o cara vai preso em São Paulo, é solto, ia para o Nordeste, ele contava lá, os caras formaram a sua comunidade lá. E hoje nós temos 88 facções. O PCC, com um faturamento anual, que é um chute do Ministério Público daqui, não dá para se saber quanto é o faturamento, mas é na casa de 10 a 15 bilhões ano. E aí eles começaram com drogas, depois foram vender armas. E hoje eles vão migrando para outros setores querendo ter lucro. Sim. Você tem uma noção como eles expandiram e que eles têm um empreendedorismo criminoso invejável. O PCC hoje vende franquia. Já ouvi falar também. Então ele pega uma região que não tem ninguém tomando conta. Então ele oferece para alguém, olha, você quer pegar essa região para você? Quanto é que custa? 80 mil reais, o cara paga. Tem royalties também da franquia? Ou... Não, então, o royalties, na verdade, é o que você tem que comprar deles, né? É que tem que comprar a mercadoria deles. Você tem que comprar deles. Então ele te vende aquela região. Então você é o dono daquela região, é o gerentão. E aí você tem que comprar droga de quem? Você tem que comprar droga do PCC, porque não tem de quem comprar. Sim. Você compra dele. E depois que você compra dele, você tem essa relação de também como um franqueado, uma relação de subordinação. E se alguém for preso lá, eles dão assistência. Então você tem hoje franquia do PCC e microfranquia, que são pequenos lugares que é mais barato. Então eles vão num progresso muito grande econômico. E o que eu vejo é que tem crescido tanto, igual você comentou, 10 a 15 bilhões. Você acredita que em algum momento os bilionários do Brasil, que têm empresas tradicionais aí, vão acabar tendo um conflito com o PCC? Porque o PCC está crescendo absurdamente em ramos também, que não é somente mais venda de droga mais, né? Então... Não, eu acho que não tem conflito pelo seguinte. O empresário é empresário. Ele tem o ramo dele. Eu fiz um levantamento recentemente, o PCC... em matéria de empresa, porque o PCC não tem problema trabalhista e não paga imposto, né? Você pega uma empresa que fatura bilhões, mas o cara, quanto vai sobrar, eles não têm imposto, eles não têm ação trabalhista. Sim, tanto que várias organizações criminosas usam hoje em dia as bets para lavar o dinheiro também. Sim. Vão lá, compram a licença lá do Estado e lavam o dinheiro através disso. Então, e o que acontece? Se você pegar o PCC hoje, assim como outras organizações, estão entre as 20 empresas que mais faturam no Brasil. Então, entre as 20 empresas, está lá o PCC no meio. E o lucro é absurdo. Eles têm que lavar o dinheiro. E lavando o dinheiro, muitas vezes a polícia consegue interceptar isso, prender algumas pessoas, recuperar algum dinheiro, mas eles vêm levando vantagem porque vêm crescendo. Outra coisa que pouca gente fala, desse combate interno das drogas,
75% do lucro das drogas do PCC não é venda interna, é venda para a Europa. Entendi. Então, muitas vezes você pega aí 300 quilos de droga, que legal, é importante, mas 75% já está aprovado, vai para a Europa. Eles têm como encaminhar isso para fora, tem habilidade. E lá é muito mais valorizado, ele vai conseguir lucrar muito mais do que vendendo somente aqui, né? Então... Agora, nós temos que entender que nós temos uma sociedade doente. Uma sociedade usando muita droga ilícita. Depois da pandemia, isso aumentou o consumo de bebida alcoólica e aumentou o consumo de remédio tarja preta. Hoje eu converso com amigos, de 10 pessoas que eu converso, 5 tomam remédio tarja preta. Então, enquanto houver público consumidor, vai ter empresário do crime vendendo. Então não se iluda em acabar com crime se você tem área de consumo. Sim, que é uma demanda que está lá que alguém vai acabar... Você tem demanda. Sim. Você tem demanda no Brasil inteiro, em todas as classes sociais. Você vai na boate mais cara de São Paulo, se você no final do dia pudesse entrar e olhar no banheiro, você vai achar resquício de cocaína. Se você for num forró, e na hora que todo mundo for embora, você vai achar pino de droga lá. Então, há um problema no mundo, não é no Brasil, no mundo, de consumo de drogas. Por incrível que pareça, o americano é o povo que mais consome drogas. O Brasil está mais ou menos em terceiro lugar. Então, você veja que no Brasil, nós estamos na frente da maioria dos países de gente atrás de drogas. E hoje, volto a repetir, bebida alcoólica e remédio tarja preta. É impressionante. Então, há um problema na sociedade, que é um desequilíbrio emocional, que leva a pessoa a uma muleta. Qual que é a principal muleta? É a droga ilícita ou a droga lícita. E além disso, as organizações criminosas também, eu vejo que nas comunidades só pode comprar o gás se for da organização, só pode contratar a internet da organização, a energia deles. Então eles estão se infiltrando ainda em setores que eles fazem de maneira ilegal, que não pagam imposto, mas que não são ilícitos ainda, né? Eles estão crescendo nisso. Então isso é obra no Rio. Porque o Rio de Janeiro é um caso à parte por causa da geografia. A geografia do Rio, aqueles morros, Sim. Você concorda que o carro chega até um ponto e depois não sobe mais. Então, a geografia do Rio é favorável ao crime organizado. Então, lá no Rio, aqui em São Paulo não tem. Lá no Rio, eles estão tirando das concessionárias legalizadas alguns serviços e passando para eles, que é outra fonte de renda. Agora, em São Paulo, isso existe, que o PCC faz. E isso eu constatei em lugares que comerciantes me ligaram. Falaram assim: Lordelo, me veio aqui um rapaz que eu conheço do bairro e que eu sei que é bandido, que é do PCC. O cara tem amizade antiga. E o cara chega para o comerciante, pode ser um pequeno farmacêutico, pode ser um cara de uma vendinha e fala assim: o senhor reparou que o senhor nunca foi assaltado? O cara fala: é verdade, eu dou sorte. Nunca fui assaltado. Aí ele falou assim: não é sorte. Eu conheço o senhor há muitos anos, conheço sua família, eu que não deixo assaltar o senhor. Aí o cara: muito obrigado. Só que agora já estão pedindo um valor em dinheiro para ter essa segurança. Sim. Estão pedindo. Então, o PCC já está com essa cabeça. De algumas empresas, ele fala: olha, me paga X que você não vai ter assalto. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.